E depois de alguns dias, o Marcos estava andando por uma rua com a Glória, quando ele ouviu bem longe um pessoal falando o nome dele, dizendo que esse tipo de namoro por aqui era bem diferente do que eles conheciam pelos planetas deles. O Marcos olhou ao redor e viu o Natanael no alto de um prédio, junto com os outros amigos dele, e mais o Guilherme. E aí o Marcos parou com a Glória e disse que estava falando do namoro dele. Daí o Marcos mostrou no alto de um prédio lá os rapazes, só que a Glória não conseguia enxergar direito. Então ele reparou ao redor, não viu ninguém por lá, teletransportou para trás dele lá, perguntou o que ele estava fazendo. E o Guilherme disse que estava mostrando como eram os relacionamentos na Terra entre as pessoas. E eles estavam curiosos para saber o que era namoro, já que o Natanael nunca soube o que era isso. E o Marco perguntou se precisava usar ele como exemplo. Ele disse que só estava falando algo rapidamente a respeito, porque ele estava passando por perto. Então eles desceram do prédio e foram para a rua, numa praça que não tinha ninguém. E o Marcos seguiu eles e perguntou se eu já havia aprendido bastante as coisas por aqui. Disseram que sim, e aqueles dois também. E o Marcos se virou e viu aqueles dois irmãos que eram como estrelas, estavam lá também. E o Marcos perguntou se também estava ensinando eles. E disseram que sim, que da onde eles vêm as coisas são bem diferentes. E um deles disse que esse negócio de ficar namorando e casando nessa idade é algo que não existe no nosso mundo, já que as pessoas se casam bem mais velhas do que isso. E o Marcos perguntou com quantos anos é que ele se casava. E ele disse que era por aí de uns 10 mil anos. Daí o Marcos ficou surpreso e todo mundo lá. E a Glória perguntou quantos anos era que eles viviam para poder esperar tudo isso para poder se casar. E eles disseram que uma estimativa de milhões a bilhões de anos. E a Glória perguntou como era que isso era possível. E o Guilherme explicou que, pelo fato deles serem como estrelas vivas, e como estrelas podem durar milhões ou até bilhões de anos, é assim com eles. Então, meio que a idade que as pessoas se casam aqui na Terra é mais ou menos a idade de alguém que ainda pode ser considerado um bebê no planeta deles. E a Glória ficou surpresa junto com o Marcos. E perguntaram se realmente ele esperava tudo isso para poder se casar. E eles disseram que tinha alguns que esperavam até mais, mas que eles não tinham pressa nem nada com isso. E a Glória disse para o Marco que imagina se a gente pudesse viver tudo isso. Será que nós ficaríamos juntos o resto da vida? E o Marco disse para a Glória que com ela ele viveria até mais do que isso junto. E ela ficou tão emocionada que abraçou ele. E daí, no momento, o Marcos se lembrou de umas coisas que ele leu no Manual do Colossal, sobre o tempo de vida dos colossais ser indeterminado. Então ele disse que ele havia pensado numa coisa e precisava que ela fosse chamar os pais dela para uma reunião importante. E ele chamaria os pais dele. Então a Glória disse que faria isso. Então eles foram embora de lá, Marcos para sua casa. E a Glória foi junto com ele. E ela disse que viu umas coisas que queria pegar emprestado. E quando chegaram lá, ela mostrou uma pilha de livros para o Marcos. O Marcos estava vendo mais coisas por lá. E ela perguntou se poderia pegar emprestado. E ele não olhou direito e ela levou. E depois de alguns dias, os pais do Marcos chegaram em um lugar junto com os pais da Glória. E ele disse que havia tomado uma decisão que era muito importante, que todos estivessem lá. A Glória não entendeu muito bem, mas ela estava ansiosa. Então o Max se ajoelhou na frente dela e pediu ela em casamento com um anel que era muito lindo, que ela disse. E ele perguntou se ela aceitava ser a companheira dele pelo resto da vida. E ela, chorando, emocionada, disse que sim. E colocou um anel no dedo dela e os dois se abraçaram, começaram a chorar de emoção. Os pais ficaram emocionados e abraçaram eles também. E eles começaram a organizar o casamento para dentro de um ano. E o Marcos começou a pensar em todos os preparativos com a Glória. E dentro desses dias, o Marcos começou a criar os convites para mandar para todos os seus parentes. E toda a família viu e ficou animada com isso. A Glória também. E dentro de alguns dias, já tinha feito para todos. E o Marcos já havia ajeitado uma casa no qual ele construiu usando um design que ele próprio projetou. E ele havia organizado muito bem para ser tudo do gosto dele e da Glória. E o Marcos foi projetando mais coisas para o subterrâneo da casa, algumas áreas onde ele faria alguns projetos e estudos junto com o Guilherme, mais uma pessoa com quem ele estava estudando. E também ele acabou projetando a casa com um sistema de funções para grávidas, para quando a Glória engravidasse, e mais para acomodar muita gente, como também locais para que a Glória pudesse compor suas músicas, e mais uns locais para ele trabalhar com suas fotos. E o Marcos pensou muito bem,
colocou piscina e muito mais. Depois de falar com alguns amigos dele sobre alguns designs que poderiam ser feitos, ele foi implementando. E a Glória, quando viu, adorou. E os dias foram se passando, a casa ficou pronta. O Marcos estava vendo como era que estava o orçamento do casamento. E o Marcos foi se lembrando dos seus amigos de outros universos. Daí pensou como era que explicaria para a mídia sobre como é que eles foram lá pro casamento, sendo que eles eram meio que considerados estranhos pela mídia. Daí o Marcos tentou pensar em alguma forma de poder convidar eles e mostrar para a mídia assim, levantar a suspeita que ele era um colossal. E depois de alguns dias, ele pensou em mostrar para o presidente algumas opções sobre como ele faria isso. E mostrou lá sobre ele ter sido um fotógrafo, né, que registrava tudo a respeito deles, dele quando eles começaram a chegar, já que o Marcos fazia isso. E se alguém que se tornou próximo dessas pessoas, já que ele era próximo do presidente, e alguém que começou a fotografar mais sobre a vida dessas pessoas de outros universos, e, e acabou se tornando próximo desses sujeitos. E o Marcos conseguiu, com essa desculpa, mostrar o porquê que ele convidou isso das pessoas de outros universos, mais os conceitos, e alguns cientistas e heróis. E os meses se passaram mais, e a mãe do Marcos acabou mostrando algo para ele que disse que era pro dia do casamento dele, e mostrou para ele um terno que foi do avô dele, que foi passar pro pai dele, e que agora seria passar para ele. E ele viu que o terno cabia certinho, e era um terno muito caro, e bem chique que eles consideravam. E o Marco, quando testou ele, disse que gostou, e a mãe dele disse que já estava 3 gerações na família dele, do pai do Marcos, e que agora era a vez dele usar. A mãe dele nem acredita que já está vendo o bebê dela prestes a se casar. E o Marco disse que não precisava exagerar tanto, mãe. Só que ela disse que ela se lembra quando carregava nos braços. E o Marco disse que não precisava fazer tanta coisa assim. E no momento o Marcos estava testando lá e viu no reflexo do espelho um garoto com uns olhos parecidos com o da Glória. E quando ele se virou para trás, aquele garoto sumiu. E o Marcos disse que achou aquilo estranho pro Guilherme e perguntou sobre quem poderia ser aquele garoto, se tinha alguma coisa a ver com ele. E o Guilherme disse que era melhor não perguntar muita coisa, senão poderia estragar a surpresa. Mas o Marcos disse que está desconfiado. Então, ele, depois de ajustar tudo com os pais dele, ele voltou para a casa dele lá nos Estados Unidos. E a Glória ligou pro Marcos, perguntando se ele havia visto um garoto com os olhos que pareciam com o dela. O Marcos disse que sim. E daí ela pediu para ele dar uma olhada na janela. E ele não entendeu muito bem quando ele olhou, viu ela lá com aquele garoto. E ela perguntou se ela sabia quem ele era. E o garoto correu para ele, abraçou ele e chamou de papai. Quando o Marcos ouviu isso, ficou chocado. E perguntou se realmente poderia ser o filho deles. E aí o Vinícius apareceu lá e disse que sim. E o Marcos perguntou se ele tinha alguma coisa a ver com isso. E daí ele disse que mais ou menos. E o garoto disse que o nome dele era. E daí o Marcos disse para esperar e disse que iria adivinhar, era a Anja. E ele disse que sim. E perguntou por que ele estava lá. E o Ângelo disse que, de acordo com o que ouviu do Vinícius, ele participou do casamento dos próprios pais e perguntou se ele poderia. E o Ângelo disse que já havia recebido a permissão dele no futuro, e agora só queria saber no passado, coisa que o Marcos com a Glória ficaram bem surpresos. Mas aí eles concordaram, já que perceberam que já tinham concordado lá no futuro. E o Marcos perguntou se eles eram do mesmo tempo e o Vinícius disse que não. Ele disse que ele voltou um pouco mais no passado para poder encontrar ele. E o Vinícius também perguntou se poderia ser convidado ele e mais umas 6 pessoas. E o Marcos disse que já havia pensado nisso, iria providenciar o convite deles. E aí, quando ele disse legal, e o Ângelo disse que estava feliz de poder assistir o casamento deles ao vivo, coisa que ele só viu por filmagem lá no futuro. E depois de ter falado um pouco com o Ângelo, ele disse que teria que se ajeitar muito bem. E daí abriu-se um portal perto dele. E ele disse que veria ele no casamento. Só que aí a Glória disse que era para ele mandar ela de volta para o apartamento dela. E daí ele abriu um portal lá que ela disse que já estava indo. E o Marcos perguntou mais uma coisa, se ele por acaso tinha poder. E o Ângelo disse que sim, só que eram restringidos, alguns. E daí ele saiu. E no momento o Marcos, chocado com tudo isso, sentou um pouco e depois se lembrou que tinha que continuar passando as coisas dele para a nova casa dele. E no momento ele viu que faltava pouca coisa, só mais alguns livros. E ele percebeu que
tava faltando alguns livros e no meio percebeu que não tava o manual do Colossal.